Ajuda-me, com braço forte.
Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Esse lugar é glória. Glória, glória. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Amém. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido e teu servo morreram, e tu não sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levou-me os meus 2 filhos para ser servo. E Eliseu lhe disse: o que hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos,
vasos vazios, e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teu filho, e deita o azeite em todo aquele vaso, e põe a parte que estiver cheio. E partiu, pois, dela, e fechou a porta sobre si e sobre seu filho, e lhe trazia o vaso, e ela enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse seu filho: trazei-me ainda vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber o homem de Deus e disse a ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teu filho, e vivei do resto. Pode dizer amém? Então vamos orar ao Senhor. Nessa oração, o irmão já orou. Estamos orando pelo nosso pastor, pelo ministério. Quero aqui externar a minha gratidão. Os irmãos fizeram uma surpresa para mim. Eu não agradeci ao microfone porque foi aquela oração. Mas eu estou agradecendo a serva do Senhor, a minha filha, a irmã Zama, a irmã Nira, a mãe de irmão Berson, toda a serva do Senhor que está ontem aqui, a filha, Renato, Jace, todos que estavam aqui ontem, sintam-se abraçados. Eu agradeço de carinho que fizeram por mim, fiquei emocionado, me segurei um pouco, porque eu sou muito emotivo, mas eu agradeço. Para mim o que vale não é o presente, é a consideração que vocês têm por mim, as orações. Eu continuo de pé porque eu sei que vocês oram por mim e pela minha família, e é por isso que eu estou aqui, buscando a Deus e fazendo a sua vontade. Que Deus abençoe a todos os servos do Senhor que ontem fizeram aquela surpresa para mim. Amém? Vamos fazer essa oração. Nessa oração, os irmãos apresentam o Senhor. Eu vim descendo a ladeira e ele parou a moto. A gente fica até com medo, né, irmão? Porque a gente não conhece. E o tempo está tão difícil, de capacete, aí parou. Aí disse: pensa, o Senhor vai para onde? Eu disse: eu vou para a congregação de baixo. Ele disse: eu levo o Senhor. Está certo. Eu vou dizer o quê, né, irmão? Aí eu montei na moto e ele me trouxe aqui. Aí eu disse a ele assim: como é seu nome? Ele fez: Jorge. Ele fez: olha por mim, irmão. Deus sabe de tudo. Ore por mim. Eu estou passando só Deus aqui pode fazer. Então isso aí eu vou apresentar o seu nome à igreja. Deus lhe conhece, a gente só diz o nome a Deus e Deus sabe quem é. Amém? Os irmãos apresentam, porque quando a pessoa vem pedir oração é porque a coisa é muito séria. Amém, meus irmãos? Não leve em consideração. Nossa irmã ali. Pai bendito, Pai eterno, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade feliz de estarmos aqui, Senhor, nessa tarde, juntos, para ouvir a tua voz. Já ouvimos a tua voz através do louvor, Senhor, e queremos ouvir a tua voz através da tua palavra nessa tarde. Fala-nos, Jesus, aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Nessa tarde, queremos pedir pela vida aqui no seu Jorge, a qual o Senhor pediu oração, o Senhor nos sabe, vai lá aonde a gente não pode ir. Também quero te pedir, Senhor, pela mãe da tua serva, Senhor, ela te pediu oração, tu pode ir lá, Senhor, onde ela está, Senhor, internada. Ó Deus, tu pode fazer cirurgia, Senhor. Ó Deus, mas se o Senhor quiser fazer, seja com a mão dos médicos, ó Deus, e que dê tudo certo para a honra e glória do teu nome. Continua ajudando as servas nessa comissão, as tuas filhas que vieram visitar, Senhor, a comissão ali da Igreja Batista, Senhor, a tua filha que está na frente, a toda componente, a cada um dos teus filhos, ó irmão Samuel que precisou de ir, embora Deus ajude a cada um dos teus filhos. É isso que nós te pedimos, eu te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Por isso que está, meus irmãos. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus a oportunidade que nos
pouco fora do horário, mas eu confesso, irmãos, que eu liguei para o presbítero Narciso, que falou comigo segunda-feira na Casa Amarela, e ele disse que ia chegar aqui. E eu liguei para ele, perguntando realmente se ele viria, e ele não pôde vir. Então eu disse: eu vou descer, eu vou escalar, mas se ele viesse, eu ia falar com ele para ele atender a escala no meu lugar. Ele não pôde vir, a gente viemos atender a escala do nosso pastor. Amém, meus irmãos? Amém. Eu ia conversar com o nosso pastor, ia pedir permissão a ele, mas Deus, ele aprovou que não quis, né? Não foi permissão dele do nosso presbítero Narciso vir, mas ele disse que viria outra quarta-feira, que essa oportunidade para estar aqui conosco. Meus irmãos, queremos, com muita humildade, pedir às irmãs que orem por mim, a fim de que o Senhor nos traga uma palavra da sua parte. Confesso que não é fácil falar a palavra do Senhor, né? Ali também está minha tia, né? Minha tia Andréia, essa minha tia, né? Tem gente aqui que não conhece você, que é bom apresentar. Amém, meus irmãos? E a minha tia, e também posso dizer como foi uma mãe, né? Como criança que levasse para ir para a ferida, como eu me lembro, né? E a criança, né, que às vezes não tinha ônibus, a gente ia andando, ela ia me buscar, né? E até hoje a gente somos gratos porque a nossa criação não foi muito fácil, né? Mas Deus, ele teve misericórdia da nossa vida e nós estamos aqui. Confesso aos irmãos que se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. Amém, meus irmãos? Na mão de Deus, viu? A gente somos um milagre na mão do Senhor. Então agradeço pela vida da minha tia, que tenho sempre orado por ela, Deus sabe. Às vezes a gente mora perto, mas fica um pouco distante, porque cada um tem as suas ocupações. A gente, quando casa, a gente corta o cordão umbilical e a gente tem a nossa família. Não é que a gente não se vê, mas a gente tem mais tempo para a nossa família. Deus sabe, a família entende, né? E a gente também não pode estar sempre na casa da família, mas na medida do possível a gente vê, conversa, né? E a gente se, às vezes, troca até mensagem. A gente tem um grupo da família, eu não falo muito porque é muita gente, mas às vezes eu boto uma foto do menino e é bom a gente se comunicar com a família. Amém, meus irmãos? Eu sinto feliz porque Deus está salvando a família, viu, irmãos? Eu peço muito para o Senhor Jesus salvar minha mãe. Oração dura, viu? Oração dura. Às vezes chora. Deus já quebrou ela 2 vezes e ela não entendeu. Eu disse a ela: Deus está me quebrando, ela só não está entendendo. Porque ela disse a mim assim: deixa ele falar comigo. Deus vai estar falando com a senhora, né? E às vezes quebra a gente não entende. Dá para a gente ler para entender e a gente não entende o que Deus está falando. Se Deus está lhe quebrando, ela só não está entendendo. Ela só quer que Deus faça mais do que, né? Mas deixa na mão do Senhor, a salvação pertence a Deus. A gente não vai intervir, nem insistir, nem dar palavra dura, porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Não é porque é nossa mãe, mas qualquer pessoa. Mas a gente tem que orar, porque se a oração não fizer, irmãos, o que é que vai fazer? Se a oração não fizer nada, então nada vai fazer mais, né? Então a gente só faz orar e o Senhor Jesus vai tomar na frente. Meus irmãos, lemos o capítulo de número 4 no livro de 2 Reis, que fala, eu posso botar até um tema, né? Fala assim: o milagre, você pode repetir comigo? Diz assim: o milagre está em sua casa. Pode repetir de novo: o milagre está em sua casa. Quem pode dizer amém? Capítulo de número 4, nós lemos do versículo 1 ao versículo de número 7. Glória a Deus. Que fala sobre a viúva e que Eliseu, ele através do milagre, Deus através de Eliseu aumenta o azeite daquela viúva. Quando nós observamos
na leitura que nós lemos, se você pode acompanhar, aquela mulher, ela no versículo de número 1, ela diz assim que uma das mulheres, os filhos do profeta, clamou a Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar meus 2 filhos para serem cegos. Porque essa mulher, ela ficou tão preocupada acerca que aquele credor levou com seu filho? Nós entendemos que era, ou poderia, pela lei, no Antigo Testamento, quando uma pessoa ela tivesse uma dívida com o credor e não tivesse como que pagar, ela perderia os seus filhos, e seus filhos iam trabalhar para aquele credor até o dia que aquela pessoa que estivesse devendo aquela dívida pagasse, para que aqueles filhos retornassem para a sua casa. Porém, a situação dessa viúva era tão séria, como os irmãos entendem, que essa viúva, ela não tinha nada, e o credor chegou lá e pegou seus filhos, e ela foi clamar a Eliseu. Por que ela foi clamar a Eliseu? Porque ela sabia quem era Eliseu. Eliseu, ele foi sucessor de Elias. Os irmãos sabem no capítulo de número 17 do 1 Reis, quando Deus ele chama Elias, o tisbita, para profetizar para Acabe, o rei que era um rei pagão, um rei que desobedeceu totalmente a Deus. Elias ele foi chamado numa época de crise espiritual em Israel, e depois disso aí, Eliseu sucedeu Elias, né? Os irmãos podem ver que Eliseu ele foi o sucessor de Elias. Você pode observar no capítulo de número 2, no capítulo que nós estamos lendo, mas no capítulo de número 2, nós observamos que Elias ele já vai ser tomado, né? Deus ele ia tomar Elias perante todos, e Eliseu se preocupou. Você pode observar no capítulo 2, o versículo de número 12, que diz assim: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais viu, né? Tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíram, e voltou-se e parou a porta do Jordão. Tomou a capa de Elias, e que lhe caíram, e feriu a água, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e dividiu elas para uma outra banda. E Eliseu passando, estavam defronte de Jericó, e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Nós vemos que Eliseu, ele, antes de Elias ele for tomado, ele pediu porção dobrada a Elias, o seu espírito. E a Bíblia diz assim que Elias disse a Eliseu: duro que tu pediste, mas se tu vir eu ser tomado, aí a capa, né, vai ser tomado para ti. Ou seja, se tu vir eu ser tomado, a capa te darei. A Bíblia diz que Eliseu, ele viu quando o Senhor Elias foi tomado e pegou a sua capa. E a Bíblia vai dizer que quando Eliseu ele pega a capa de Elias, o espírito, a porção dobrada que existia em Elias ficou sobre Eliseu. Então nós vemos, irmãos, que Eliseu ele fez mais milagre que o profeta Elias. Ele foi o sucessor de Elias.
que o profeta ele fizera diante daquela mulher. Mas nós observamos que esse homem era um servo do Senhor, era um homem de Deus, era um homem crente, era um homem que temia ao Senhor, e por isso Deus, através da sua vida, fez vários milagres. Mas porém, nós observamos, irmãos, uma coisa importante que podemos ficar para a nossa vida, é que essa mulher, ela foi a pessoa certa, ela foi um homem de Deus. Às vezes a gente está passando por alguma coisa e às vezes a gente contamos até as pessoas erradas. A gente temos que entender que temos pessoas que podemos confiar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Muitas vezes a gente contamos problema e dificuldade pessoal nossa, a pessoa que a gente muito mal conhece, porque muitas vezes estamos aflitos. Mas a melhor coisa é correr para o profeta, o homem de Deus. Esse homem de Deus aqui representa Deus. Quando essa mulher vai a Eliseu, se trazer para o dia de hoje, ela vai a Deus, porque não tem melhor pessoa, não tem, aleluia, a melhor coisa que a gente devemos fazer de correr aos pés do Senhor, porque muitas vezes a gente diz alguma coisa a alguém diz a outra alguém, e ali vem uma bola de neve, todo mundo já está sabendo da nossa vida e o que a gente está passando. Mas o melhor é a gente fechar a nossa boca e correr aos pés do Senhor, e lá a gente vai encontrar o milagre que a gente tanto precisa. Porque essa mulher, possivelmente, ela ouviu falar de Eliseu, ela ouviu falar desse homem de Deus, e ela foi clamando aos pés daquele homem, né? E dizendo: olha, veio o credor, ficou aflita, levou meus filhos. O teu servo, possivelmente, o esposo dessa mulher, era um dos alunos de Eliseu, era um dos servos que estudava na escola dos profetas, na época de Elias. Mas aquele homem morreu, aquele homem tinha dívida. E qual foi o problema, irmãos? A gente pode observar, eu estava meditando, um detalhe interessante que os irmãos vão entender. Escuta aí, um detalhe interessante a ser notado, que a passagem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se trata da questão de viuvez, e não fala de cuidado com os viúvos, mas sim em relação às viúvas, em vez de que o modelo de organização familiar daquele tempo, a morte da esposa não mudava a posição social e econômica do marido, mas o contrário, né? Lembramos que no tempo antigo, ou seja, no período bíblico, também durante muitos séculos depois, não havia pensão alimentícia, nem seguro social. As mulheres também não tinham tanto alternativa de emprego. Em nossos dias, já para o homem, né, normalmente sustentava a família sozinho, e havia muita opção, além de ser privilegiado na questão das heranças. Por esse motivo, as viúvas passavam geralmente grande necessidade. Os irmãos entendem? Antigamente não tinha, irmãos, essa questão de ação social. As mulheres não tinham direito a nada. Se o marido morresse, se vira, ou trabalha ou morre de fome, porque não tinha, não tinha. Hoje a gente, graças a Deus, as mulheres têm privilégio, as mulheres trabalham, né? Ganham o mesmo salário do homem, hoje, graças a Deus. Mas nos tempos antigos, aquelas mulheres, ou as mulheres nos tempos antigos, elas sofriam muito, não tinha os privilégios que tem hoje. O homem tinha privilégio, por quê? Quando o pai morria, e se tivesse um filho e uma filha, o direito era só do homem, a mulher se virasse. Veja que o tempo era tão difícil para a viúva. Então essa mulher, ela só estava esperando o quê? Morrer. Acabando aquele azeite, ela ia morrer. Nem ia pegar seu filho mais, porque não ia pagar a dívida, e ia morrer de fome, e além disso perdeu seus filhos. Veja que
situação, irmão, que situação de necessidade que essa mulher estava passando. Mas só que tem uma coisa, ela foi a pessoa certa. Oh, aleluia. Ela foi ao homem de Deus. Ela foi a quem pode resolver a sua causa. Ela foi alguém que tinha intimidade com Deus. Glória a Deus. Glória a Ela soube que Eliseu estava ali. Ela sabia que não tinha condição alguma de pagar aquela dívida. Não tinha herança, porque não tinha direito, mulheres, não tinha direito nenhum. Aleluia, glória a Jesus. Eu vou correr atrás de quem? Oh, aleluia. Eu vou atrás da minha vizinha para orar por mim? Ou eu devo orar? Eu não quero dizer que a gente não vai deixar de pedir oração, mas eu não estou entendendo o que eu estou falando aqui. É porque muitas vezes tem tantos crentes, irmãos, que precisa descer, buscar ao Senhor, mas não pede, ora por mim, mas eu não vejo essas pessoas orando, a gente não vê essas pessoas pegando o preço da oração, do jejum, da consagração. Olha, quer vitória, fecha mais a boca, busca mais a Deus, aleluia, se vem de pedir, vai. Essa mulher, ela foi a quem poderia responder alguma coisa para ela. Foi Eliseu. O risco de perder seus filhos. A mulher corria o risco de perder seus dois filhos. Para o credor, eles poderiam ser vendidos como escravos, para saldar a dívida. A situação era grave. Não havia emprego para uma viúva. Ela também não tinha dinheiro nem joia ou qualquer tipo de alimento em casa, vivendo tempos grandes de dificuldade. Ela não tinha nem nada, nenhum alimento, ela não tinha comida, não tinha nada. A única coisa que ela tinha era o azeite. Oh, aleluia. Era um óleo de oliva, refinado, era usado em cozimento, cosmético, queimado como combustível, Na iluminação, era sempre mantido com combustível mesmo na casa mais pobre dos hebreus. Podia ter sido facilmente vendido para a viúva dividir e pagar a sua dívida. A única coisa que ela tinha, era a única coisa, aleluia, que poderia resolver o seu problema. Bata na sua irmã assim com carinho e diga assim: olha, você tem alguma coisa em casa que Deus pode resolver. Aleluia. Essa mulher tinha alguma coisa em casa, que através daquilo que ela tinha, veio acontecer um milagre. Aleluia. Ela disse ao servo, a Eliseu: olha, tua serva não tem nada. Não tem nada? Glória. Oh, glória a Jesus. Você não tem nada? Às vezes ele diz que a gente não tem nada, né? Tenhamos alguma coisa. Às vezes a gente diz que não tem nada é porque somos limitados, somos pequenos. Às vezes a gente vê a situação que Jesus não vai dar certo. Jesus, o homem não vai assinar. Jesus, já faz tanto tempo que eu estou esperando. Jesus, até quando o Senhor vai resolver? Aí a gente olha para a nossa limitação humana e dizemos para Deus: não vai dar certo, não vai dar nada, vai concluir. Foi isso que aquela mulher, ela estava pensando. Ela olhou para ela, a sua situação, e ela disse: a tua serva não tem nada a não ser um óleo de oliva, que todo mundo tem. Os mais pobres de Israel tinham aquele óleo. Eu posso comparar esse óleo com o sal. Hoje em dia é difícil a pessoa não ter sal. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer: tem sal. Mas se eu perguntar aqui, tem um saco de picanha em casa, quem que vai dizer que tem? Vocês não estão entendendo a minha colocação? É porque o óleo de oliva na época era algo simples, era algo mais usado na época. Então, os mais pobres em Israel tinham. Por isso que Eliseu insistiu: você não tem nada em casa? Ela disse: eu não. Tem, olha que você tem alguma coisa. Aí ela declarou: a tua serva não tem no seu botija de azeite. Só tem uma botija de azeite? Tem. Então vou dar o segredo a você. Você tem alguma coisa.
Você tem alguma coisa. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você tem alguma coisa. Não diga que você não tem nada. Não diga que você, aleluia, você tem alguma coisa. Aleluia, o que é que você tem? Você tem a presença de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você tem Deus com você. Você tem o ser, aleluia, que fala com você 24 horas. Que está com você lado a lado. Não diga que você não tem nada. Não diga que você não está só. Você não está sozinha. Você tem alguém ao seu lado. Agora tem uma coisa. Aproveite a oportunidade para falar com Ele. Aproveite a oportunidade para dizer tuas queixas a Ele. Aproveite a oportunidade para dizer a Ele onde é que está doendo, onde é que o Espírito está curando, porque Ele está aqui nessa tarde, aleluia, para te dizer: eu estou aqui para resolver essa causa. Oh, glória. Eu estou para resolver essa causa. Não diga que você não tem nada. Você tem alguma coisa. Há um milagre em tua casa. Há um milagre em tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Havia um verso do Antigo Testamento. A mulher trabalhava somente em casa e era sustentada pelo seu marido. Quando o marido morria, era abanada pelos seus filhos, ou porém, até que encontrasse alguém ou alguma família que tornasse o remidor, como foi o caso de Ruth, casando-se com ele. No caso da viúva que Eliseu ajudou, não houve a quem remisse. Pelo contrário, veja que situação: não tinha ninguém que remisse ela. Ela não tinha nenhum parente próximo para casar com ela e ajudar ela, pagar aquela dívida e pegar seu filho e voltar para a família. Não, ela não tinha ninguém próximo a ela. Ela não tinha ninguém da família. Veja que situação. Para deveria se pagar com a venda dos seus filhos. Em meio à crise financeira, a mulher lembrou-se de um homem de Deus. Talvez Eliseu tivesse conhecida aquela família nos tempos da bonança. Deus não desampara a viúva e os órfãos. Porém, irmão, eu acredito que Eliseu conhecia aquela família, porque ela disse assim: olha, o teu servo, ele morreu. Então, se era servo, ele conhecia a família. Aquele homem era da escola de profeta. Então, no tempo da bonança, quem sabe, possivelmente, o comentarista fala aqui, possivelmente Eliseu já passou pela casa daquela família. Quem sabe já jantou lá, né? Já se alimentou, tinha intimidade com aquele servo, com aquele homem, né? Que era servo dele, que estava ali na escola dos profetas. Tinha uma intimidade, com certeza ele conhecia a família. Porém, aquela mulher não tinha remidor, não tinha parente mais próximo para lhe ajudar, né? E os seus filhos foram levados para pagar a dívida. E o que é que faltou para essa mulher? Nada. Aparentemente nada. Não tinha remidor e não tinha filho mais, porque perdeu para poder pagar a sua dívida. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Mas ela tinha alguma coisa. Glória a Jesus. Eu me lembro quando eu vejo aqui, aleluia, quando Davi, ele vai afrontar, ou ele vai à luta, né? Enquanto Israel estava pelejando, e os filisteus estavam pelejando contra Israel, aí manda um gigante Golias para afrontar. E estava afrontando, ninguém ousaria a lutar contra aquele homem, porque a comentarista diz que ele era quase 3 metros de altura, era um homem muito grande. Mas Davi foi. E o que é que Davi tinha? Tinha uma funda e alguns fechos. Sempre a gente tem alguma coisa. Sempre Deus dá alguma coisa. O que era que Moisés tinha na frente daquele mar vermelho? A multidão estava ali murmurando, dizendo: é melhor estar no Egito, é melhor voltar. Aí Moisés preocupado, aí Deus olha para Moisés: Moisés, o que é que tu tem nas mãos, Moisés? Eu estou com a vara, toca nas águas, Moisés. Tu sempre tem alguma coisa. Deus sempre vai dar alguma coisa a você e a mim, para a gente sair dos tempos difíceis. Deus vai dar
Levanta a tua mão para a tua casa. Faça isso mesmo hoje. Deus está me dizendo aqui nessa tarde e me dando autoridade muito grande. Quando vocês chegar na casa de vocês, levante a mão perante sua casa e diz: Senhor, há um milagre em minha casa. Senhor, há um milagre em sua casa. Profetiza na sua casa. Há um milagre. Me livre, ação, decama. E Deus vai fazer. Aleluia, tem crente aqui nessa tarde e vai voltar com uma bênção da parte do Senhor. Porque Deus está falando. Ele está quebrando laço nessa tarde. Ele está quebrando grilhões nessa tarde. Ele está quebrando laço de morte nessa tarde. Há um milagre. Há um milagre. Há um milagre em tua casa. Há um milagre. Não te preocupa, o teu está na mão do Senhor. Enquanto tu olha, Deus está dando livramento. Enquanto tu olha, Deus está livrando do mal. Enquanto tu olha, Deus está quebrando laço. Enquanto tu olhas, Deus está dando livramento de morte. Um milagre em tua casa. Aleluia. Aquela mulher não tinha nada, mas ela declara. Ela declara ao servo do Senhor: a tua filha não tem nada. Eu só tenho óleo, uma botija de óleo de oliva. Dá para ser usado como combustível para iluminação. Aleluia. Tua serva não tem nada. Aleluia. Eliseu disse: o que hei de eu fazer? Declara, versículo 2: o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3: então disse ele: vai, pede para ti vaso emprestado. Todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teu filho, deita o azeite, todo aquele vaso e põe a parte que estiver cheio. A ordem foi essa: olha, tu vai. Isso aqui é usar fé, viu? Quando ela vai usando a fé, porque uma ordem foi dada. E quando a ordem é dada, a gente vai por fé. Quando Deus manda fazer, a gente tem que fazer por fé. E a gente tem que fazer vendo um milagre. Aquela mulher, ela foi vendo um milagre. Porque o crente, ele não precisa pegar para crer, não. Ele vê a bênção antes de crer. Antes de ver a bênção, ele já está crendo. Ou seja, antes de pegar a bênção nas mãos, ele já está crendo que a vitória está certa. Então aquela mulher, ela foi por fé. E por fé ela foi pedindo vaso emprestado. Ela e seus filhos, não pouco, mas muito. E quando chegou na sua casa, fechou a porta, porque aí dá para entender que era algo pessoal, era algo de intimidade, era para você e seus filhos. Fecha a porta, pega o que está cheio, ou o que tiver cheio, o que tiver alguma coisa, e bota a pá sozinho, e pega o que está vazio e começa a encher. Use a sua fé, porque não adianta, irmão, a gente dizer que crê, que acredita, e a gente não acredita. Aí temos que acreditar mesmo. Temos que acreditar que Deus faz, mesmo que a gente vê o impossível. A gente diz: Senhor, eu estou crendo que o Senhor vai fazer. Para mim é impossível, para mim eu não tenho condição, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer e pode realizar. E quando aquela mulher começou a deitar, a Bíblia vai dizer, versículo 6: e sucedeu-se que cheio que for, disse seus filhos, trazei-me mais. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então azeite parou. Agora
conseguisse a bênção, ficasse dizendo aos vizinhos: olha, eu consegui porque eu tive fé, porque eu sou muito crente, porque eu oro. Não. Aquela bênção foi dada para ela pagar a sua dívida e viver dos restos. Ou seja, do resto que sobrou, vendesse e continuasse criando seus filhos. Não se exaltasse. O que Deus faz não é para a gente se exaltar ou dizer a alguém que a gente são super crente e que Deus fez um milagre, não. O que Deus faz para a nossa vida é para que os outros vejam o que Deus é em nossas vidas, sem precisar dizer nada. Porque os irmãos entendem quando o profeta diz assim: fecha a tua porta. Os irmãos entendem, as irmãs entendem. Ele quer dizer assim: olha, esse milagre é só para você e seus filhos. Não precisa tu estar alardando, dizendo que fez, ou que Deus fez. Não precisa não. É porque tem algo que muitas vezes Deus manda dizer. Mas tem algo que muitas vezes Deus manda você ficar calado. É para tu, teu marido e teus filhos. Aleluia. Não precisa. Sabe por quê? Porque no meio de nós, infelizmente, existem muitos sambaladas e Tobias. Existem pessoas que lutam contra a nossa vitória. Existem pessoas que não podem ver você bem, que muitas vezes quer você chorando, quer você passando alguma dificuldade. Muitas vezes acontece isso, infelizmente, em nosso meio tem pessoas desse jeito, irmão. Mas não se preocupa. O que Deus está falando conosco nessa tarde é que o milagre vai ser para você, para o seu esposo e para teus filhos. E não te preocupa que o restante vão ver o que Deus vai fazer. É milagre através de milagre. Porque você está indo na pessoa certa. Você está indo a Deus. Não tem a melhor coisa do mundo de estar no pé do Senhor. Não existe. Se a medicina diz não dá mais, se os homens dizem: olha, isso aí já foi revogado, para onde a gente vamos?